Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um webinar da Seva. Hoje teremos aqui a doutora Flávia Clare para falar conosco sobre os relatos de caso com o uso de Infervac em cães. Então, boa noite, mais uma vez sejam muito bem-vindos, aproveitem essa palestra. E antes de começarmos, eu vou falar brevemente sobre a Seva, o que é a Seva, quem é a Seva, e também falar sobre algumas dicas aqui que vocês podem colocar as perguntas. Ao final aqui da palestra nós teremos as perguntas e respostas com a doutora Flávia. Então, primeiramente, muito obrigada a todos pela presença. Vou começar brevemente falando só sobre a Seva, quem é a Seva, onde atua a Seva. Então, a Seva ela é uma multinacional francesa. Hoje ela atua em 110 países, ela trabalha com produtos para a saúde e bem-estar animal, das espécies cães, gatos e também com a parte de suínos, bovinos, equinos e aves. Então, hoje a Seva tem presença em 110 países. Coloquei aqui os nossos principais canais de comunicação, que é o nosso site, o sevavet.com.br. Lá vocês podem encontrar diversos materiais técnicos e diversos vídeos também, que nós temos alguns módulos, principalmente sobre leishmaniose, sobre cardiologia, e todos os materiais técnicos podem ser acessados através desse site. O nosso site, que contém as informações dos produtos, que é o www.seva.com.br. E a nossa mídia social, o Instagram, é o @SevaPetBrasil, e o nosso Facebook é @SevaBrasil. Então, qualquer dúvida, vocês podem utilizar todos esses canais. E algumas dicas sobre a nossa palestra de hoje. Daqui a pouquinho eu já vou chamar a doutora Flávia para começar a palestra. Vocês têm no canto da tela um ícone que chama QIA. Nesse ícone, vocês podem colocar a pergunta. A pergunta vai ficar disponível durante a palestra. E ao final da palestra, eu vou voltar aqui para a gente fazer uma rodada de pergunta com a doutora Flávia e com o doutor Cláudio Rossi, que ao final da palestra da doutora Flávia também vai falar e passar algumas informações sobre o Infervac. O Infervac, quem já ouviu falar, há um tempo atrás ele era comercializado aqui no Brasil, ficou um tempo fora do mercado e nós voltamos com o Infervac aí para o mercado. Então, para inaugurar esse retorno do Infervac no mercado, eu quero chamar agora a doutora Flávia Clare para contar para nós sobre os relatos de caso que ela tem com o uso do Infervac. Doutora Flávia. Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Bastante gente, né? Eu gostaria muito de agradecer ao Dr. Cláudio, um amigo querido. Eu nunca vou me esquecer, de uma época difícil da minha vida. Eu liguei para ele, na mesma hora ele se prontificou em me ajudar. Eu sou muito grata à sua amizade. A Priscila, que eu ganhei de presente, com essa amizade. E a todos vocês da Seva. É a minha primeira vez aqui, palestrando pela Seva. Eu não tinha ainda participado de um evento com vocês, mas eu estou muito feliz em estar aqui para falar de um produto que eu realmente sou apaixonada. E fazer esse novo lançamento é com muita honra que eu venho aqui passar para vocês a minha experiência com o Infervac, certo? Priscila, eu tentei fazer aqui a minha, eu compartilhando, e não me deu essa opção. Você está mexendo aí para mim? Ou não? Não, aqui não. Então, peraí, achei. Vamos lá, pessoal, consegui. Vamos lá. Flávia, obrigada mais uma vez. Vou sair de cena aqui, eu volto no final para a gente bater um papo sobre as perguntas que acontecerem aqui durante a sua palestra. Precisando qualquer coisa, nos chame. E mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada mesmo e boa palestra. Muito obrigada. Gente, bom,
hoje é uma conversa, né, bem amigável. Eu espero que vocês gostem e eu trago, assim, né, quando o Cláudio me convidou para conversar com vocês sobre a volta do Infervac, eu fiquei muito feliz, porque já há bastante tempo eu falo, gente, eu faço um protocolo diferente. E esse protocolo é que eu vou passar para vocês, tá bom? Então, eu trouxe para vocês casos, esses são alguns dos meus casos, eu já usei bastante. E muitas das pessoas, né, que me assistiram lá atrás ou que convivem comigo, ex-alunos, colegas de trabalho, também repetem esse protocolo e também têm sucesso com o uso do Infervac. Então, aqui, hoje, eu trago para vocês os meus relatos de caso com o uso do Infervac, o Propionibacterium acnes em cães, né? Então, assim, eu vou mostrar para vocês e a gente depois, no final, eu até botei uma perguntinha, né? Eu botei um ponto de interrogação para a gente discutir, ou se alguém tiver alguma pergunta, fazer alguma pergunta referente às minhas colocações. A maioria já me conhece, né? Eu sou professora hoje de 2 universidades, o Centro Universitário de Valença, aqui perto da minha cidade, eu moro em Vassouras, Valença, aqui pertinho, e na Unig, no Rio de Janeiro. Eu leciono há 23 anos e trabalho com dermatologia veterinária há 22 anos. Sou graduada pela Universidade Federal Fluminense em Niterói e meu mestrado e doutorado foram realizados na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E muitos de vocês, eu acredito que já conhecem meu trabalho e sabem que eu atuo realmente na área todos os dias da minha vida. Bom, então, para eu falar de tratamento, não tem como eu falar de um produto como o Infervac se eu não começar do mais importante, do sistema imunológico. Por quê? A gente sabe que o Infervac, ele é um imunostimulante, mas de que forma que ele atua? E como ele é um produto que pode ser usado para várias enfermidades, é importante que a gente entenda de que forma que ele atua exatamente para a gente saber em quais enfermidades que ele poderá ser utilizado. Então, vamos lá. Nós sabemos que o sistema imune, ele é produzido, né? As células, eles são produzidos a partir de uma célula, tronco, situada lá, né, nos tecidos, na medula óssea, nos tecidos que a gente chama de uns linfonodos ou linhagens que a gente chama de mieloide, porque vem da medula, e linfóide, porque vem dos linfonodos. A partir dessa célula-tronco, a gente vai ter a célula-tronco linfóide, que vai dar origem aos linfócitos, e os tronco mieloide, né, na medula espinhal, onde vai dar início, né, à produção aos granulócitos. Qual a importância dessas duas, da formação, né, dessas duas células importantes para a defesa do nosso corpo e dos animais? Nós temos, quando a gente fala em linfócitos, tanto B, o T e a natural killer, esses dois aqui, principalmente, nós estamos falando do que nós chamamos de imunidade adquirida ou imunidade adaptativa. Agora, quando a gente fala em células tronco mieloide produzindo os granulócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos e principalmente os monócitos, que no tecido vão se transformar em células dendríticas e no macrófago, nós estamos falando em imunidade celular. Então, todos os animais, né, os mamíferos, os seres humanos, nós nascemos com uma imunidade celular inespecífica, que tem uma ação mais rápida, e uma imunidade adaptativa, que é aquela onde o antígeno vai ser apresentado, né, por células apresentadoras de antígeno, e a partir dessa apresentação, essas células de defesa, né, os linfócitos T e os linfócitos B produzindo plasmócitos e depois as imunoglobulinas, e os linfócitos de memória e os linfócitos T, o linfócito TH, aquele, né, famoso TH1 e o TH2 da doença alérgica, e o citotóxico, principalmente a gente vê nas doenças autoimunes, a hipersensibilidade do tipo 4, que são células, a gente chama de memória porque elas são específicas. A partir do momento que você tem a apresentação do antígeno, ela vai ter a gente chama de célula de memória, ela vai proteger o organismo de forma específica frente a um antígeno. Esse antígeno pode ser viral, pode ser bacteriano, pode ser um protozoário, pode ser uma toxina, pode ser uma célula neoplásica, enfim, qualquer
estrutura proteica que para o organismo seja algo, que seja um invasor, considerado invasor. Desta forma, esses dois sistemas, né, tanto aquele que a gente chama, né, o celular, sistema imune inato, e o sistema imune adaptativo ou de memória, eles vão controlar o corpo contra a invasão e vão proteger esse corpo contra as doenças de uma forma geral, certo? Além desse sistema, né, de defesa, o que a gente tem? O que nós chamamos das 3 principais barreiras que protegem o animal contra a invasão microbiana. Então, a primeira barreira é uma barreira física, que é a própria pele, né? Então, os micro-organismos invasores, eles vão encontrar uma barreira física, que a gente tem como exemplo a pele, a autolimpeza, o gato que se limpa, né, o próprio cão que se lambe, né, enfim, a autolimpeza e a microbiota, né, a flora normal que vive nessa pele. A gente sabe que também, né, nessa barreira física da pele, existe um terceiro componente, né, que o Tisali 2014 não se referiu, que é a própria gordura, né, a graxa, produzida pelas glândulas sebáceas, o sebo. Que nesse sebo, além de ácidos graxos, né, lipídios, a gente tem substâncias químicas, proteínas, sais orgânicos, que vão proteger essa pele contra agentes invasores patógenos. Então, você vai ter a barreira física da própria pele, você vai ter a microbiota residente, que a gente chama de microbioma, e você vai ter a gordura natural da pele produzida pelas glândulas sebáceas, que faz essa barreira física. Além da barreira física, então, a gente tem o quê? A imunidade inata. É lógico que o micro-organismo ele vence essa barreira em algum momento, e se ele vence, em alguns minutos, né, e horas, você vai ter as células de defesa, principalmente os macrófagos teciduais, as células dendríticas, prontas para combater esse agente infeccioso, causando o que a gente chama de inflamação, produzindo aquelas citocinas, aquelas substâncias pró-inflamatórias, as defensinas, as lisozimas, que são substâncias que a gente chama, né, de substâncias pró-inflamatórias, que vão gerar inflamação, que é uma forma do corpo se defender daquele micro-organismo. Então, primeira linha de defesa é a imunidade inata. Conforme ela vai, né, recrutando, nesses macrófagos, vão recrutando outras células de defesa, como os neutrófilos, que vão ser recrutados para aquele local onde está sendo invadido, recruta-se também os linfócitos, que são aquelas células que vão se desenvolver, se multiplicar de forma específica, né? Então, você tem o linfócito TH0, que é o HELP, né? 0, que ele é inespecífico, e que ele vai se transformar em TH1, em TH2, dependendo da resposta imunológica frente àquela invasão. E o que a gente chama nessa imunidade específica, a imunidade adaptativa. Então, a partir do momento que você tem substâncias que a gente chama de interleucinas, as citocinas e outras substâncias pró-inflamatórias, prostaglandinas, leucotrienos e etc., você gera um processo inflamatório que vai recrutar novas células que vão desencadear a produção, né, de linfócitos B, lá no linfonodo regional, próximo àquele local. Esse linfócito B vai produzir plasmócitos, plasmócitos vão produzir anticorpos específicos para aquela doença, naquele vírus, aquela bactéria ou aquele protozoário. E, ao mesmo tempo, o linfócito T, ele também vai fazer o que a gente chama de clones, né? Linfócitos T iguais àquele, que vão ser específicos para aquela determinada infecção. Então, resumindo, a gente tem, né, no sistema imune inato, que é aquela primeira linha de defesa, ele é representado por uma coleção de múltiplos sistemas, que são as células, que vão detectar os invasores, vão fagocitar, que é a forma dele de se defender, né, a forma que ele trabalha durante esse processo inflamatório, fagocitando e depois digerindo, destruindo esses invasores, ele mata esses invasores. E se por acaso ele não conseguir matar essas células infectadas, né, pelo vírus, por exemplo, um neutrófilo, até mesmo um outro macrófago, né, vocês sabem que existem doenças crônicas, como a gente tem, né, a micobacteriose, onde os macrófagos não conseguem resolver a infecção,
E aí o que a gente vai ter, né? Recrutamento de mais macrófagos, eles se juntam e vão fazer aquela giant cell, né? Aquela célula gigante na tentativa de combater aquele agente infeccioso. E quando ele faz isso, ao mesmo tempo, ele vai estar fagocitando o quê? Os neutrófilos e células inflamatórias daquele tecido para poder também, né, destruir essas células infectadas. Por isso que a gente fala que essas células, né, os macrófagos, eles têm capacidade de matar as células, nossas células, naquele processo inflamatório, infectadas, por exemplo, por vírus. Mas não só os macrófagos, né, as células dendríticas, que vão fazer parte desse sistema imune inato, mas sim também moléculas que ficam circulando na circulação, né, no sangue, ou estão presentes no próprio tecido, nos tecidos do corpo do animal. Então, essas moléculas, elas podem, como por exemplo o complemento, elas vão se ligar aos invasores e vão matar esses invasores, vão recobrir esses invasores, vão se ligar à membrana desses invasores para poder outras células do sistema inato ir lá e destruir essa célula, ou vão bloquear o crescimento desses micróbios, ou impedir a disseminação desses micróbios, ou vão mobilizar as defesas corpóreas. Então, todas essas moléculas proteicas, elas vão estar presentes para poder defender o corpo contra a ação daquele patógeno. Então, a diferença entre imunidade celular e imunidade humoral é exatamente que a imunidade celular, além dela ter uma ação mais rápida, ela é inespecífica. Então, ela acontece nas primeiras horas, nos primeiros dias. Conforme ela vai apresentando essas células, né, esses antígenos, esse patógeno, para a imunidade humoral, que tem uma resposta mais lenta, então a diferença entre elas mais rápida e mais lenta, ela é específica para um determinado patógeno. Então, aqui a gente vê um esqueminha, né, do próprio TISAR, onde você tem um material estranho, né, um patógeno. Ele pode estar fora da célula ou ele pode estar dentro da célula. E a partir, né, do processamento desse antígeno, fazer com que essas células se tornem específicas, sensíveis a esse antígeno. Vai se produzir células de memória, células produtoras de anticorpo. Essa produção de anticorpos vai fazer o quê? A eliminação do antígeno. E esse processo é chamado de sensibilização. Num próximo momento, onde você tiver novamente o contato, né, desse patógeno com esses anticorpos, você vai ter a eliminação desse antígeno. Então, além de você ter produção de anticorpos, né, pelos linfócitos B, depois plasmócito, os anticorpos, você vai ter o quê? As células efetoras e células de memória, que também, né, os linfócitos vão lá, específicos, sensibilizados, vão ser importantes para a eliminação dos antígenos. Bom, então, para que servem os imunoestimulantes? Em 1907, esse conceito de imunoestimulante foi criado por William B. Coley, onde ele utilizou toxinas bacterianas para tratamento de neoplasia, tratamento de câncer. Então, o uso de imunoestimulante, ele consiste na ativação fisiológica ou farmacológica do sistema imune. Então, imunoestimulantes, estimular o sistema imune. E esse imunoestimulante, ele vai desencadear ou vai ampliar ampliar os mecanismos de resposta imunológica, tanto celular quanto adaptativa, com produção de anticorpos ou linfócitos sensibilizados. Então, ele vai atuar de que forma? Produzindo interferon, ativando a produção de macrófagos, citocinas e outros, né, indutores de defesa. Então, nesse trabalho, né, do Dr. William Coley, em 1907, ele usando toxinas bacterianas, ele teve um resultado positivo na cura do câncer em questão, que ele estudou, correto? Então, quando que a gente deve indicar um imunoestimulante? Então, quando você pretende, né, existe uma necessidade de você potencializar a resposta imune e aumentar a resistência às infecções. Então, um conceito importante, né? Se eu tenho uma doença na qual eu preciso que o sistema imunológico ele haja de uma forma mais eficiente para eu controlar aquela doença, eu preciso de imunoestimulante. Então, o imunoestimulante, algumas das vezes, dependendo da enfermidade,
ele vai ter uma ação adjuvante ou vai ser o principal fármaco no controle daquela determinada doença. E é isso que a gente vai ver, correto? Então, quais são as doenças, as enfermidades nas quais você pode e deve escolher um imunoestimulante para ter uma resposta melhor àquele tratamento? Exemplo, eu tenho um paciente que tem, né, uma doença na qual consome o sistema imunológico dele, porque é uma doença crônica, e eu preciso melhorar a resposta imune frente ao tratamento para aquela doença. Então, se eu preciso melhorar aquele sistema imune, eu não vou deixar de tratar a doença, mas eu vou usar um imunoestimulante como adjuvante para poder tratar aquela enfermidade. Então, distúrbios de imunodeficiências secundárias e doenças autoimunes. Doenças infecciosas crônicas, como as doenças bacterianas, piodermites, as doenças virais e doenças parasitárias. Neoplasias, né, o câncer, em especial do sistema linfático, né, os linfomas de uma forma geral, para você obter uma melhor resposta vacinal e maturação do sistema imune em filhotes. A gente sabe que os filhotes, eles possuem o que nós chamamos de janela imunológica. Então, nos primeiros dias de vida, através da amamentação, a mãe, com o colostro, ela transfere, através do colostro, para os filhotes, imunoglobulinas, anticorpos e linfócitos sensibilizados que ela produziu durante a vida dela. Então, se ela foi vacinada, né, nos últimos meses, sei lá, 3 meses antes de se tornar gestante e de parir, ela vai ter uma titulação alta para os vírus, né? Para sinomose, para parvovirose. Então, isso significa que ela tem circulando uma grande quantidade de anticorpos e linfócitos específicos para sinomose e para parvovirose. Então, durante a amamentação, ela vai transferir para o filhote esses anticorpos. Conforme o tempo vai passando, né, 30 dias, 60 dias, os anticorpos maternos vão diminuindo, específicos, né, como eu dei o exemplo de sinomose parvovirose, eles vão diminuindo e o filhote vai começar a produzir os seus próprios anticorpos, até ele ser vacinado, até ele produzir anticorpos que o protejam contra as enfermidades, ele vai utilizar os da mãe, depois ele vai começar a destruir os da mãe, e nesse período, enquanto ele não tem anticorpos maternos mais circulantes e ele não tem a imunidade madura, né, pronta para poder combater as doenças, a gente chama de janela imunológica. Isso leva mais ou menos, né, até 6, 7 meses. A faixa mais complexa, né, onde ele está mais propenso a se infectar com doenças virais, é principalmente naquela faixa de 2 meses a 4 meses, que é quando a gente está fazendo a vacinação, o esquema de vacinação. Então, a gente acredita que aproximadamente com 120 dias é que ele estaria, né, 120, 150 dias, 4, 5 meses, é que ele estaria com o seu sistema imunológico mais amadurecido. Porém, nesse período, a gente tem a janela imunológica. Então, se você encontra um filhote que está, né, mora numa área onde ele é desafiado de forma agressiva, porque você tem vírus circulante, aí sim o imunoestimulante ele é indicado exatamente para você conseguir melhorar a resposta imune dele, você fazer com que o sistema imune mature, né, amadureça de uma forma mais rápida. Então, é exatamente usando pensando nessa janela imunológica. Bom, então, o que tem, né, dentro do Enfervac? O Enfervac, o que existe, quais são as substâncias que estão dentro do Enfervac que vão estimular o sistema imune dos animais frente aos diferentes tipos de patógeno. Então, a primeira substância que tem dentro do Enfervac nada mais é do que uma bactéria gram-positiva, o nome, né, Propionium bacterium acnes, que antigamente ele era chamado de Corynebacterium parvum e que apresenta uma ação imunostimulante nos animais inespecífica. E ainda, então, é aquela, né, ele atua, ele age estimulando a resposta celular, a inata.
E, ao mesmo tempo, ele age favorecendo a ativação de mecanismos de defesa específicos, aqueles celulares e humorais, onde você tem o que? A produção de anticorpos e linfócitos do tipo T e B específicos. Como que ele age, né? Como que ele atua para poder fazer com que o sistema imunológico trabalhe de uma forma mais eficaz? Então, a partir do momento que as células dendríticas, né, as células, os macrófagos, detectam, que é a primeira linha de defesa, detectam a presença, né, do Propionibacterium acnes na pele do animal, ou no músculo, ou até mesmo por via, né, intravenosa, você vai ter o quê? O que a gente chama de reação em cascata. É exatamente aquele processo de apresentação de antígeno e a resposta imune celular, e depois a resposta imune específica, humoral. E com isso você vai ter a secreção de citocinas e estimulação de novas células, novos linfócitos e fagócitos. Quem são os fagócitos? Então, por exemplo, o próprio macrófago, células dendríticas, natural killer, os neutrófilos, eles são considerados fagócitos, porque eles fazem a fagocitose. Então, a primeira ação, né, do P. acnes é exatamente estimular o que a gente chama, né, do sistema imune inato, aquele no qual você tem uma resposta celular. A segunda ação dele é estimular os linfócitos T, linfócitos B para a produção de anticorpos e os linfócitos T, principalmente o linfócito T, o HELP, do tipo 1. Importantíssimo, né? No caso de doenças como leishmaniose, a gente sabe da deficiência da resposta imune através do linfócito TH1 nos animais que têm doença alérgica como a dermatite atópica, correto? E ele ainda tem a função de estimular as células que a gente chama de natural killer. A outra substância, né? A outra substância que está presente, né, no Enfervac são os lipopolissacarídeos presentes na bactéria Escherichia coli. Então, a bactéria Escherichia coli também é uma gram-negativa, oportunista, ela vive dentro do corpo dos animais, principalmente no intestino, então o sistema imune já conhece a Escherichia coli, e por isso que a gente fala que o sistema imune, como já reconhece, ele já tem capacidade, né? Ele já foi sensibilizado, ele responde de forma muito mais rápida a Escherichia coli. Ela não vai ser, ela não está integralmente presente, mas sim o lipopolissacarídeo, que é a porção antigênica que o sistema imune reconhece e que desencadeia a resposta imune. Então, após a detecção desse lipopolissacarídeo pelo receptor celular, ele inicia o processo de ativação celular, que desencadeia a estimulação do sistema de defesa. Então, é da mesma forma que a gente viu anteriormente. O lipopolissacarídeo, ele cai na corrente sanguínea, ou ele foi inoculado em diferentes tecidos, vai ser fagocitado pelo macrófago, vai expressar a sua superfície a produção. Então, o macrófago, ele expressa, produz citocinas, e essas citocinas vão gerar o quê? Interação de células, ela vai fazer o quê? Vai recrutar outras células, estimulando o sistema imune. Essa é a nova carinha, né, do Enfervac, a nova embalagem do Enfervac. Então, é um relançamento do Enfervac. Eu acredito que a maioria de vocês sentiu muita falta do Enfervac. Eu senti falta do Enfervac. Então, ele é composto por células inativas do P. acnes e lipopolissacarídeo procedente de células de Escherichia coli. Ele, além disso, tem um conservante e um veículo. A indicação, então, do Enfervac, a indicação de bula, ele é indicado para qualquer enfermidade onde você necessite estimular a imunidade do cão, e ele é indicado principalmente como um adjuvante no tratamento de todos os processos que causam diminuição das defesas imunológicas do animal. As vias de administração presentes na bula do Enfervac são via intramuscular e intravenosa lenta. Aí eu botei aqui bem grande para vocês que eu uso subcutânea. E por que eu não inventei, né, eu uso via subcutânea? Na época, como eu faço, né, eu já fazia bastante uso do Enfervac para doenças de pele, a gente vai falar a seguir.
E eu tive alguns casos, né, principalmente porque eu faço o volume que eu aplico, ele é maior do que o de bula. Então, num paciente com 37 quilos, que eu vou mostrar para vocês, eu apliquei 4 ml intramuscular e ela sentia dor, lógico, é um volume grande, né, para via intramuscular. E aí eu liguei, na época, para o representante e perguntei se existia possibilidade de fazer por via subcutânea. Ele falou que não tinha nenhuma contraindicação. Eu comecei a fazer, então, por via subcutânea e, assim, a resposta foi exatamente a mesma, né? Todas as vezes que eu precisei de usar o Enfervac, eu tive uma excelente resposta, e por via subcutânea. E o animal não sentia dor. E aí eu comecei a falar para todas as pessoas que eu fazia por via subcutânea, correto? Alguns estudos, por que, Flávio, você começou a usar a Enfervac? Lógico que a gente foi na literatura, então existem estudos antigos, né, falando do uso do Enfervac para controle, para tratamento de papilomatose, como uma medicação única. Segundo a literatura, nesse caso aqui, né, escrito por Marta e autores, ela fez né, uma revisão de literatura e apresentou o uso do Enfervac como terapia única, monoterapia, no tratamento de papilomatose em 12 cães. E ela concluiu que 67,7% dos animais responderam muito bem à terapia, não necessitando de outra terapia. Esse é um outro caso, inclusive foi um dos trabalhos, né, que eu usei para poder fazer o tratamento dos piores pacientes que eu tive, eu tive ele como referência, onde foi feito o uso do tratamento da papilomatose oral em cão, era um dálmata. A Raquel, lá de Jaboticabal, ela fez o uso do Enfervac associado ao clorambutanol, que é um antineoplásico. E foi um caso muito agressivo, né? Então, ela disse que usando só o Enfervac nas 2 primeiras semanas não houve a resposta, porque no trabalho anterior dos 12 cães, em alguns que a gente vai ver que não foi usado 16 cães e o outro 9, você começa a observar melhor e queda desses papilomas, eles começam a cair com aproximadamente 2 aplicações. E aí ela não teve uma excelente resposta, por isso que ela associou o antineoplásico. Então, esse é o trabalho da Raquel e autores, publicado em 2012 na Clínica Veterinária, onde você observa, né, a cura completa das lesões, e ela ainda cita que não houve recidiva, recorrência das infecções. Esse é o trabalho, né, onde a Medit, tem um próximo slide que também vai falar sobre esse trabalho, falando do uso do Enfervac, principalmente por alguns motivos, né? Mas o que ele chama atenção é que ele percebe que houve uma melhora significativa, foram utilizados 16 animais, né? No tratamento da papilomatose bucal. Ele diz que, segundo ele, seria um tratamento único e que o mais importante é um tratamento a baixo custo. Então, que ele na conclusão desse trabalho, ele coloca que o tratamento para papilomatose oral com Enfervac, ele é eficaz. Então, esse é o trabalho, né, de Megide, em 2001, onde ele tratou 16 cães com papilomatose, sendo a aplicação semanal e que observou a regressão das lesões dos papilomas a partir da segunda aplicação, isso com 15 dias. Outro trabalho de Fernandes, em 2009, onde ele fez o tratamento, né, de 9 cães e ele percebeu a resposta, né, total, com uma remissão completa dos sinais clínicos a partir da segunda e terceira aplicação semanal. Então, aqui a gente vê o papiloma. Então, o que eu percebi na minha rotina, né? Quando a gente tem um número menor de papiloma, de lesões, a resposta terapêutica ela é mais rápida. Então, realmente, na segunda, na terceira aplicação, os papilomas eles caem. A sensação que tem que eles apodrecem. Uma outra indicação, né, do Enfervac é o uso do Enfervac para demodiciose. Então, existem alguns trabalhos. Em 1999, Callier, ele fez, né, o tratamento do Enfervac, observou uma diminuição do período de tratamento desses animais. Em 2008, outro autor, falando também, né, o Conte,
falando que houve também uma diminuição do período de tratamento, com uma resposta satisfatória, e esse é do professor Cláudio Rossi, onde ele fez o tratamento também, adjuvante, usando o Infervac para demodiciose canina. Na leishmaniose, existem alguns estudos, os próximos são estudos em vivo, mas em ratos, avaliando o uso do Infervac na leishmaniose. Então, um estudo utilizando a proteína recombinante de leishmania, acrescida, né, de PEACs como uma adjuvante no tratamento, na imunoterapia de cães naturalmente infectados com leishmaniose visceral, mostrou-se com resultado o predomínio de resposta TH1. Então, o que a gente precisa, né, no tratamento da leishmaniose ou na resposta imune da leishmaniose? A gente precisa de uma resposta TH1 com produção de interferon, exatamente para você ter uma resposta celular e controlar e diminuir a resposta humoral com produção de anticorpos, que a gente sabe que os anticorpos eles podem causar mais sinais clínicos e piorarem o quadro clínico daquele animal, insuficiência renal, pênfigo e etc. Tá bom? Então, a resposta celular ela vai ser ativada melhorando o quadro de leishmaniose. Esses são estudos em ratos, onde observou-se, né, o efeito estimulando a produção, né, aumentando a produção de linfócitos CD4 e CD8 quando esses ratos foram infectados com Leishmania amazonensis e foram depois, né, deram positivos no teste específico, DPP, e eles perceberam que usando o PEACNIS, aplicando nesses ratos, houve uma produção maior de CD4 e CD8 e redução dos sinais clínicos do tamanho das lesões produzidas pela leishmania. Outro trabalho, em 2020, corroborando com o estudo anterior de 2007 de Palade, Silvia, 2020, feito também em ratos infectados com leishmania amazonense, utilizando componentes DTP, DPP e proteína recombinante, como imunomoduladores, mostrou-se o resultado da ação leishmanicida, potencializando a resposta TH1, e aumento da contagem de linfócitos CD8, principalmente quando combinados ao P-acnes. Tudo bem? Bom, minha experiência com o Infervac. Eu acho que na nossa rotina, né, como dermatólogos, como dermatologistas, o que a gente tem mais na nossa clínica? Bom, a gente tem dermatite atópica, piodermite recorrente ou de repetição por conta da dermatite atópica. Lógico que a gente hoje está observando, né, doença autoimune e neoplasias aumentando, né? Hoje eu vejo muito mais mastocitoma, linfoma e outros tumores do que eu via antigamente, né? Afinal, são 30 anos, vai fazer agora, fevereiro, 30 anos de formada. Mas assim, a nossa grande casuística é dermatite atópica, piodermite, otite, demodiciose. Aqui no interior a gente vê demodiciose, agora está pipocando direto leishmaniose. E essas enfermidades, né, por exemplo, como as doenças alérgicas, que é a nossa grande fatia dos nossos atendimentos, hoje, por exemplo, eu atendi, né, na clínica, eu trabalhei hoje na clínica, e eu não tive nenhuma dermatite atópica. Eu não tenho um dia sem dermatite atópica há muito tempo. A estagiária residente, né, a Larissa, ela até falou assim, nossa, hoje foi ótimo, só vimos coisas diferentes. Então, assim, hoje foi raridade, porque todo dia eu pego cães que têm dermatite atópica. E o tratamento, né, e depois a manutenção do tratamento desses cães com dermatite atópica são imunossupressores. Dentre eles, a gente tem, né, o oclacitinib, que pode, não sempre, né, é baixo, mas existe a possibilidade da gente ter como 1 a 5%, vamos botar 1% a 5%, ter em função, principalmente quando a gente não consegue diminuir, né, a dose para uma vez ao dia, a gente mantém 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas, a gente tem, inclusive, né, a gente discute sempre nos nossos grupos, a formação de papilomas, ou osteocitoma, certo? Então, qualquer tratamento para dermatite atópica ou doença alérgica, você tem que fazer uma imunossupressão, certo? Por conta disso,
como eu tenho uma casuística aumentada em relação à dermatite atópica e piodermite, lógico, dermaticiose, que melhorou muito, né, com o uso das isoxazolinas, mas antigamente a gente tinha a dermatofitose, dermaticiose e dermatite atópica sempre foram e piodermite, lógico, o maior número de atendimentos na nossa rotina. Em função disso é que eu usava o Enfervac. E em função, né, como a gente trabalha dentro de universidade, a gente quer mudar alguns protocolos. Então, a partir, né, dessas minhas experiências guiadas, né, porque tudo é protocolado, é uma burocracia danada, eu comecei, existe na bula, né, eu não inventei nada, essas piodermites, furunculose que a gente chamava, né, de furunculose do pastor alemão, furunculose ou foliculite do pastor alemão. Nada, dermatite atópica, mas que a gente não consegue controlar e faz piodermite recorrente por conta da desbiose, né? Furunculose do Bull Terrier, não é? Quantos que a gente não pega, que a gente usa de tudo e a gente não consegue? Gente, todo dia no grupo tem alguém falando cistos ou granulomas interdigitais do Shih Tzu. Gente, eu não vejo a hora do Enfervac chegar, porque vai ser exatamente o Enfervac que eu vou fazer. Cláudia, eu estou até te falando. Eu quero tentar tratar esses cistos, esses granulomas interdigitais dos nossos pacientes Shih Tzus que têm dermatite atópica com Enfervac, porque na minha ideia, você vai ter uma resposta, você faz tudo e o raio do granuloma volta. Você não consegue controlar, não é? Então, assim, o que eu hoje, né, antes e agora, na minha experiência, onde eu vou mais usar a Enfervac, onde eu sempre usei a Enfervac, foram nas piodermites recorrentes e na papilomatose. Por quê? Eu preciso estimular a resposta imunicelular, principalmente, e a resposta TH1 para eu poder melhorar aquele quadro clínico que provavelmente ele está acontecendo em função de você ter uma resposta TH2 ou uma resposta imunossupressora em função da doença, tá? Então, como que eu criei como que eu comecei a fazer esse protocolo? O Cláudio vai falar depois em dose do Enfervac de bula, mas eu uso 1 ml a 2 ml para cada 10 quilos. Na verdade, eu uso 1 ml, tá? Porque eu não posso passar de 4 ml. O Cláudio até me fez essa pergunta, né? Mas eu também nunca passei de um cachorro de mais de 40 quilos. Nunca prescrevi para um cachorro com mais de 40 quilos. Então, o meu cálculo é 1 a 2 ml para cada 10 quilos. Eu vou mostrar já qual é o intervalo entre as aplicações. E eu não faço menos do que 5 semanas de tratamento, correto? Exatamente, porque normalmente são doenças crônicas, tá? Então, 1 ml a 2 ml para cada 10 quilos. E nunca passar de 4 ml, certo? Então, dessa forma é que eu faço as aplicações. Vamos lá. No dia 1, né? Pode ser no dia da consulta, ou às vezes, né, o tutor não faz no dia da consulta. Vou pegar aqui minha ponteira. Então, aqui no dia 1, que seria ou no dia da consulta, ou no retorno, no dia que ele vai fazer a aplicação do Enfervac, ele retorna 24 horas depois e faz outra aplicação, e depois a cada 7 dias, correto? Esses 7 dias são 7 dias contando do dia 1, tudo bem? Então, vai ser dia 1, 24 horas depois, e a cada 7 dias, tá? Então, dia 1, 24 horas depois seria dia 2, 7 dias depois, 14 dias depois da primeira aplicação, 21 dias depois da primeira aplicação, 28 dias depois da primeira aplicação e 35 dias depois da aplicação. Então, eu vou ter 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas no mínimo, que normalmente eu faço de 5 a 7 semanas, e na 7ª semana eu vou avaliar se eu vou continuar ou não. O máximo de aplicação que eu fiz para conseguir resposta satisfatória 100% foram 9 aplicações. Mas, a princípio, eu faço de 1 semana até 5
semanas, correto? Normalmente, são 6 aplicações ou 5 semanas, tudo bem? Lógico, medicina não é matemática, correto? Então, teve caso que eu tive que usar 9 semanas. E aí eu vou apresentar algum desses casos para vocês. Então, no caso 1, é uma papilomatose cutânea, onde o canino Ozzy, macho da raça Golden Retriever, com 3 anos de idade, ele apresentava massa corpórea, né, peso, em torno de 33,5 quilos. Então, olha só, se ele tem 33,5 quilos, eu faço 1 a 2 ml por quilo, não passo de 4 ml, nesse cachorro aqui, eu apliquei, até por conta do quadro clínico dele, 4 ml, tá bom? 4 ml. A queixa principal dele é a presença de 3 neoformações sólidas, verrucosas, que são os pólipos, na base da orelha direita. Segundo o relato do tutor, ela dizia que esse cão ele já tinha feito, né, já tinha sido submetido a 4 cirurgias, sendo que a 4ª tinha sido crioterapia, e não houve resposta, porque ela retirava, né, na cirurgia o pólipo, e segundo o relato dela, voltava pior, ele voltava mais agressivo. Então, a formação, né, quando ele voltava, quando os pólipos voltavam, retornavam, eles eram maiores do que aquele que ela tinha retirado. Então, esse é o Ozzy. Em maio de 2005, ele foi encaminhado, eu atendi ele lá na VetCare, no Rio de Janeiro, em Laranjeiras. Ele apresentava esses três pólipos gigantes, né? Esse aqui é menorzinho, mas esses dois bem aumentados, e segundo ela, eles não eram assim, eles foram crescendo conforme se fazia a retirada cirúrgica. A última, né? Ela me lembra dela falando isso, não, porque a última foi a crioterapia, que foi a 4ª. E ele retornou, e aí eu sugeri a ela da gente fazer o Enfervac, eu mostrei aquele artigo da clínica veterinária. Bom, ela demorou para ela resolver. Na verdade, ela foi no dia 30 de março, e só em maio, acho que foi dia 2 de maio, que ela retornou para poder fazer a aplicação do Enfervac. E aí ela fez a primeira aplicação, e na segunda aplicação, o relato dela para mim é que eles começaram a diminuir de tamanho. A gente consegue visualizar, né, que esse aqui já está menor do que esse aqui, né, tanto que eles não estão mais se tocando, certo? E ela me dizia, ela até tem eu revendo, né, as mensagens de WhatsApp, porque eu não apago nenhuma, ela falando que ele começou a apodrecer. Tanto que essa crosta hemática que se formou nesse pólipo, ela facilmente ela se desprendia, e ela mandou uma foto dizendo que ele tinha se machucado e estava sangrando, correto? Então, a sensação que a gente tem é que realmente esses pólipos, eles necrosam, eles vão diminuindo, vão evoluindo de tamanho e eles vão necrosando. Mais uma imagem aqui mostrando, né, na terceira aplicação, onde você vê uma involução, mas principalmente esse aspecto de necrose, né? Ele vai ficando enegrecido. Na 4ª aplicação, já menorzinho, a crosta se desprendeu, ela reclamou inclusive disso, que sangrou no dia. Depois, na 7ª aplicação, que foi em julho de 2015, então você observa as cicatrizes. Eu não fiz mais a aplicação, eu falei para ela que esperar para a gente aguardar, certo? E em outubro, eu mandei mensagem para ela, né, para saber como é que ele estava. Ela mandava sempre, eu sempre peço, né, quem me conhece sabe que eu fico mandando mensagem para saber como é que tá, e peço para responder as minhas mensagens. Em outubro ela fotografou e ele não tinha mais nenhuma cicatriz. Quando o Cláudio me convidou, né, para fazer essa apresentação, eu mandei uma mensagem para ela e eu perguntei como que o Ozzy estava e se existia, né, se ele teve recorrência, se ele não teve recorrência, e ela falou que ele nunca mais apresentou nenhum pólipo no corpo dele. Ele é um cachorro saudável, tá mais velho, tá velhinho, mas ele é saudável. O segundo caso, né, é de papilomatose mucocutânea. Não sei se vocês estão perguntando alguma coisa, porque eu não tenho, só estou vendo aqui a minha tela.
isso, né, dá uma certa angústia, mas tudo bem, no final eu estou aqui para responder a chamada, ó, professora é terrível, né? Responder as perguntas. Esse foi um quadro também muito interessante, onde o cão, né, é um Beagle, Bilbo, o nome dele. A tutora dele era na época, né, porque foi 2016, se eu não me engano. É, quem levou esse cachorrinho para eu atender foi a mãe da dona. A mãe da dona é mineira, e aí ela tinha um sotaque muito bonitinho, e inclusive, eu fiquei assim, né, próxima dela, porque ela levou o Bilbo escondido da filha, porque ela estava desacreditada de que o cachorro ia ficar bom, porque ela já tinha levado em alguns veterinários e os veterinários não conseguiram, através dos tratamentos convencionais, controlar a papilomatose desse cão. E aí a mãe, né, a avó, né, do Bilbo, ficou assim muito preocupada com ele, porque ele estava emagrecendo muito, ele estava com um cheiro, um odor desagradável, né, um hálito ruim. E aí ela foi, catou escondido o cachorro e levou lá na clínica, na Vetcare, em Laranjeiras. Então é um macho da raça Beagle, 2 anos, ele estava pesando 11 quilos e 400. E ele estava extremamente agressivo, ele estava bem assustado. A queixa principal era a presença de pólipos na boca, com dificuldade de alimentação e apatia. E ele não conseguia comer, ele tinha dificuldade em deglutir os alimentos. O tratamento prévio tinha sido feito com tuia, sem resposta terapêutica. Eu achei ele muito magro, lógico, eu me lembro direitinho como ela era mineira, né? Ela morava em Juiz de Fora. Eu fiz solicitação de exame, a gente fez hemograma, a gente fez teste para leishmaniose, eu fiz, né, perfil bioquímico, procurando, né, tentando identificar alguma doença de base, porque era um cachorro jovem. Pensei, né, em doença do carrapato, mas assim, os exames estavam normais e não tinha, demorou chegar o resultado da leishmania, mas ele deu resultado negativo. Então, esse é o Bilbo, tá? Ele tinha presença de vários pólipos no lábio, mas também na mucosa e dos dois lados, tá? Então, esse aqui é o lado direito da boca dele e aqui é o lado esquerdo da boca dele. Reparem que tem um monte de gente segurando, porque ele era impossível. As fotos foram dificílimas para tirar. E na 7ª aplicação da Enfervac, ele não tinha mais nenhum pólipo. Não existia nenhuma doença de base. Ele apresentava esses pólipos, eu não consegui identificar nenhuma doença de base. Simplesmente eu tratei com o Enfervac. A única mudança que eu fiz foi a alimentação dele. E eu fiz uma suplementação, né? Uma suplementação, uma vitamina. Na verdade, ela até tinha em casa, eu mandei continuar. Eu já estava fazendo a suplementação e eu falei para ela continuar, né? Porque eu não encontrei nenhuma doença, então não tratei, eu só fiz o Enfervac, correto? Ela fazia escondida da tutora, né? A avó, a mãe. Ela fazia escondida. Bom, o terceiro caso é uma papilomatose cutânea disseminada. Uma cadela fêmea da raça Weimaraner, aqui de Vassouras, da clínica SOS Animal. A tutora, né, é um casal, são amigos, né, convivem comigo, e a dona da Weimaraner é veterinária, mas ela não trabalha com dermato. Ela, na época, tinha 5 anos, peso corporal em torno de 37 quilos. A queixa principal eram múltiplas neoformações sólidas, verrugosas, distribuídas pelo corpo inteiro, sendo algumas eritematosas e ulceradas. E ela disse, né, que a cadela lambia muito esses pólipos que ulceraram. Segundo o tutor, as lesões tinham evoluído de forma rápida, cerca de 2 meses. Ela tinha perda de apetite e apatia. Eu fiz o hemograma, pesquisa de hemocitozoários, e no hemograma, né, tinha todo um quadro de doença do carrapato. A gente é uma área endêmica para doença do carrapato, e foi confirmada a erliquiose. Por conta da erliquiose, lógico que eu fiz o protocolo terapêutico estabelecido, né, que a gente faz aqui, né, na região para erliquiose, que é a doxiciclina, 5 mg/kg, de 12 em 12 horas, durante 28 dias.
Mantive os banhos, fiz o banho com clorexidina, até porque existiam aquelas lesões ulceradas, e o imunoestimulante Infervax, somente isso. Essa é a Weimaraner, onde a gente pode observar múltiplas lesões, né, papilomas, são extremamente agressivos, é pelo corpo inteiro, né, não é em um único lugar, a gente vai ver aqui nas patas, nos membros, no tronco, patas, tronco, face, já vai aparecer a face. Uma imagem mais próxima, pronto. Uma imagem mais próxima, demonstrando o aspecto verrucoso, certo? Essas eram as lesões do corpo dela. Outras neoformações eram mais planas, não tão verrucosas, e outras ulceradas. Essas quais a cadela lambia. Então, nas patas posteriores, vocês podem ver múltiplas lesões. Vocês podem observar que ela está, né, com um quadro, não digo, é magro, né? Perdeu peso, apática, a febre, né? Não me lembro exatamente, mas não era uma febre alta. A doença parecia, né, uma erliquiose crônica, não aguda. Até pelo tempo de evolução, que ela falou que em 2 meses essas lesões começaram a aparecer e se espalhar, no março de 2015. 2 meses depois, a gente observa que as lesões, elas reduzem. Essa foi uma das que eu fiz 9 aplicações, tá bom, gente? Na 7ª aplicação, por isso a importância de reavaliar, observem que ainda existem lesões, ela engordou, ela está mais ativa, a cabecinha dela em pé, né? Ereta. As lesões estão menores de tamanho, porém, a maioria já cicatrizada, que a gente vai ver na pata. Então, aqui já não existe mais, tá vendo? Então, realmente existe remissão das lesões. E o interessante é que os pólipos, essas verrugas, elas caem, elas necrosam e caem. Então, em alguns locais, você observa o quê? Você observa uma úlcera formada em função do nódulo, né? Ele cai e se desprende, necrosa e cai. Então, comparando a primeira aplicação, a 7ª aplicação. Trouxe esse caso para mostrar para vocês que eu continuei fazendo as aplicações, porque eu não tinha remissão completa das lesões. Por isso, eu continuei fazendo as aplicações. Melhorou muito, ó. Então, a gente compara aqui, né? De um lado e de outro. Aqui não tem mais nenhuma lesão. Aqui e aqui. Aqui tem umazinha, né? Mas aqui, ó, as lesões desapareceram. Tudo bem? Mas eu continuei fazendo mais 2 aplicações com intervalo de 4 semanas. E por último, não foram só esses pacientes, a gente tem vários outros pacientes, inclusive, né, a Juliana, é o mesmo protocolo, lá na VetCare, a gente, todos, né, que trabalham com dermato, usam o mesmo protocolo. Eu trouxe aqui os que eu achei mais interessantes, os mais complexos, e trago para vocês um caso clínico de piodermite recidivante. 2 raças, né, que a gente sempre, não agora porque a gente tem menos Bull Terrier, mas antes teve, mais uns 10, 15 anos atrás, a gente já tinha muito Bull Terrier. E os Bull Terriers, eles apresentavam, né, um quadro de piodermite recorrente, uma furunculose recorrente, que a gente usava antibiótico terapia, fazia tudo certinho, tempo correto, dose correta, esperava 2, 3 meses, a piodermite retornava. Então, esse que é o Thor, certo? É um canino macho da raça Bull Terrier, foi um desses casos que vieram, né, encaminhado, ele veio encaminhado para mim, com quadro de piodermite recorrente, recidivante, onde ele trouxe as receitas, porque esse tutor é um tutor bem cuidadoso, inclusive ele é enfermeiro, ele levou em centros universitários, então ele fez todo o protocolo certinho, ele seguiu à risca, né, o tempo de terapia, o antibiótico utilizado, e ele relatou para mim o seguinte, que melhorava, que as lesões começavam a secar, mas que mesmo ele usando o antibiótico por mais de 2 meses, 1 mês e meio a 2 meses, nunca sarava, nunca ficava 100%. E aí o veterinário, né, falava que era assim mesmo,
ou em alguns casos encaminhava para outro veterinário, o veterinário trocava de antibiótico e continuava do mesmo jeito, né? Tanto que ele tinha, né, 4 anos, e ele já tinha feito uso de antibiótico terapia, corticoterapia, produtos, né, shampoos à base de clorexidina, peróxido de benzoíla, sem resposta terapêutica. E eu me lembro, né, ele falando que, assim, o professora, ele eu não consigo deixar ele sem antibiótico, porque eu dou antibiótico, ele melhora, ele fica 1, 2 meses sem antibiótico, eu já volto com antibiótico para ele. Então, a queixa principal, né, do tutor do Thor era a presença de lesões crônicas de pele, prurido moderado, ele não se matava de se coçar, ele lambia, né, principalmente as lesões ulceradas, drenantes, com histórico de uso de vários antimicrobianos, além de corticoterapia oral e banhos com clorexidina shampoo. Ele chegou para mim usando clorexidina, mas ele já tinha usado outros shampoos. Segundo o relato, a medicação prescrita anteriormente foi realizada com rigor, porém não houve melhora significativa do quadro lesional, apenas diminuindo a secreção piosanguinolenta. Eu realizei todos os exames complementares de rotina, exames gerais e dermatológicos. Ele trouxe, né, um diagnóstico histopatológico de foliculite e furunculose, ele já veio com esse diagnóstico. Lógico que um quadro de piodermite recorrente, a gente pensa, né, em dermatite atópica, ou a gente chama de furunculose do Bull-Terrier, mas eu sempre vou fazer hemograma, pesquisa de hemocitozoário, porque eu estou numa área endêmica para doença do carrapato. Agora, com a leishmaniose, eu faço teste para leishmaniose também, em busca de uma doença de base, já que a gente sabe que a piodermite que mais de 90% das vezes a bactéria é o Staphylococcus pseudo intermédios, que é um residente natural, né? Ele faz parte da microbiota cutânea dos cães. Então, ela só se multiplica e faz a doença em função de uma doença de base, ou uma dermatite atópica ou uma outra doença que precisa ser pesquisada. No tratamento, né, ele veio já com histopatológico, eu vi que ele tinha, né, um histopatológico pelo quadro clínico dele, eu pensei em dermatite atópica ou furunculose, os exames todos deram normais, não teve nenhuma alteração, e aí eu entrei com amoxicilina com clavulanato, na dose de 20 mg quilo, que é a dose que eu faço, de 12 em 12 horas, e eu fiz o tratamento mínimo de 6 semanas. Só que a primeira coisa que eu fiz foi aplicar o Enfervac. No dia que ele foi, eu tinha Enfervac na clínica e apliquei o Enfervac. Não mudei o shampoo, continuei com o shampoo. Ele já tinha usado o amoxicilina com clavulanato, mas era o antibiótico mais antigo dos antibióticos que ele tinha usado. Confesso aqui para vocês que eu não fiz cultura antibiograma nesse paciente. E entrei com o Enfervac. Então, esse é o TOR, né? Então, a gente vê múltiplas lesões pelo corpo, face, tronco, patas, lesões com nódulos hemorrágicos, secreção piosanguinolenta. Observem, né? Ele não tinha o prurido excessivo, ele falava que o prurido dele era moderado. Diagnóstico diferencial, a gente poderia até pensar, né, em demodiciose. Lógico que eu fiz raspado de pele, não tinha demodiciose, nem usei nenhum antiparasitário. Doença alérgica, esporotricose, mas não tinha. Na cito só me aparecia mesmo um processo piogranulomatoso. Então, isso foi em outubro de 2016. Outra foto dele, no mesmo dia, né, em outubro de 2016, apresentando múltiplos, né, furúnculos pelo corpo, pelas patas, com comprometimento das patas, pescoço, crostas hemáticas, crostas melicéricas. E foi para casa, fez tratamento, respeitou as aplicações. Na quinta aplicação, 4 semanas de tratamento, a quinta aplicação é na 4ª semana, ele já apresentava melhora significativa do quadro, né? Então, esse foi no dia que ele veio. Depois, na 5ª aplicação, o dorso não está aparecendo todo ele, mas ele já tinha melhora. As patas, já eu conseguia, né, observar a melhora significativa do quadro. Mantive o antibiótico por mais 2 semanas, para completar 6 semanas. E continuei fazendo a aplicação do Enfervac, respeitando aquele 1 ml para cada 10 quilos, correto?
antes e na quinta aplicação, certo? Então, aqui é na quinta aplicação. Tudo bem? Secreção sanguinolenta, descamação pelo corpo, áreas alopécicas, nódulos hemorrágicos e depois apenas já a cicatrização das lesões. Lógico que depois, né, eu fui até a 9ª aplicação, ele fez 9 aplicações de Infervac. Lógico que o tutor não trouxe para eu fotografar. Eu solicitei ao proprietário para fotografá-lo para mim. E é muito engraçado, porque ele não só fotografou, como ele mandou vídeo. E nesse dia que ele mandou o vídeo, estava tocando um pagode, vocês não fazem ideia. E aí ele fotografou, teve o maior carinho, fotografou, fez fotografia do Thor todinho para mim, e realmente não tinha, né, nenhum quadro lesional. Eu mantive os banhos com clorexidine, ele não tomou antibiótico, aqui a cicatriz, tá? Ele não tomou antibiótico depois. Eu tive com o tutor, tem mais ou menos, deixa eu ver, a gente tá há 5 meses em casa. Foi no final do período passado, né? Que eu perguntei do Thor para ele. E aí ele falou que o Thor tá ótimo, que ele teve, de vez em quando apareciam umas bolinhas, mas que ele entrava, deixa bem claro aqui, ele entrava com o oclacitinib e não evoluíam as lesões, que ele manteve o banho com clorexidine e hidratação da pele, correto? Então aqui é a 9ª aplicação. Bom, quais são as minhas considerações finais, né? Eu espero que vocês tenham gostado dos meus casos. Eu estou muito feliz que o Infervac está vindo, está retornando para o nosso uso. Então, vamos lá. O Infervac é uma terapia imunoestimulante com o objetivo de potencializar a resposta imune e aumentar a resistência às infecções, certo? Ele é eficaz como medicação única, para mim, a meu ver, no tratamento da papilomatose cutânea. Vários cães eu tratei apenas com Infervac. Na 2ª, 3ª aplicação, se o papiloma era pequeno, ele sumia completamente. Mucocutânea e disseminada, então, a meu ver, ele é eficaz. Ele é um tratamento coadjuvante no tratamento da piodermite recidivante e outras dermatopatias, como dermaticiose, dermatite atópica. Eu botei aqui para vocês por quê? Porque a gente tem o quadro de disbiose. Então, aqueles quadros onde você tem dermatite atópica associada à piodermite de repetição, ou, no caso, né, desses... Não fiz ainda, tá, gente? Isso é o meu próximo desafio. Esses granulomas interdigitais, será que eu associar o Infervac, eu não vou ter uma resposta melhor ao fármaco, né, de escolha para controle da dermatite atópica? Então, assim, a minha esperança, trago aqui a discussão, quem quiser, né, falar, conversar sobre isso, que será que nesses pacientes que têm dermatite atópica, se a gente entrar com o Infervac, a gente que tem uma resposta celular, né, estimula não só a celular, mas o TH1, a gente não vai ter controle dessa desbiose? Então, deixa aqui a pergunta. E assim, para mim, eu não tive nenhum efeito colateral, né, efeitos adversos, em todos os pacientes, graças a Deus, isolam até hoje utilizado, a não ser naqueles pacientes que eu tenho que eu utilizei o Infervac lá atrás, né, de forma intramuscular, um volume grande de medicação, aí sim eles apresentavam dor. Fora isso, eu não tive nenhum efeito adverso. Lógico que vocês com certeza têm experiência, né, do uso do Infervac, e vocês podem até me relatar se vocês tiveram algum efeito adverso. Gente, é com muito prazer, então, que eu trago essa informação para vocês. O Infervac voltou, a Seva vai comercializar o Infervac. Agradeço novamente ao Cláudio, né, o Dr. Cláudio, a Priscila, por esse convite, por eu estar aqui compartilhando com vocês a minha experiência, o uso do Infervac. Deixo aqui os meus contatos, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu chamo, então, eu vou sair da minha apresentação. Vou chamar, então, a Priscila. Desculpa, Priscila, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção e pela sua paciência comigo, tá bom? Agradeço a presença de todos vocês. Eu sei que hoje tiveram vários eventos simultâneos, mas eu estou muito feliz de estar aqui presente com vocês. Muito, muito, muito obrigada. Vamos lá.
Eu vou acabar interromper meu compartilhamento. E estou aqui. Oi, Flávia. Muito obrigada. Muito obrigada por todos os seus relatos, pela sua excelente palestra. Cheio de elogios aqui no nosso chat, né? Que a gente consegue visualizar alguns outros comentários aqui em paralelo. Só elogios. Muito, muito obrigada mesmo. Eu vou só passar a palavra para o Cláudio e aí depois a gente bate um papo aqui sobre as perguntas que surgiram durante a sua palestra. Doutor Cláudio, Obrigada, por Pri. favor. Eu que agradeço. Tá tudo certo? Ok? Tudo certo. Pode prosseguir. Então tá ótimo, obrigado. Bom, antes de eu falar, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né, para a gente falar do Infervac e principalmente, né, para trazer a experiência da Flávia, né, com o uso do produto. Ela no início colocou, né, ela é uma querida amiga, uma grande amiga minha. Não tenho que agradecer, tá, Flávia? Você sabe que a nossa amizade está acima de tudo. E claro que quando eu ouvi da Priscila, né, quando a Priscila me trouxe que, olha, o Infervac vai voltar, eu fiquei muito feliz, porque é um produto que eu também utilizava em rotina clínica, né, na rotina dermatológica, em algumas doenças infecciosas também. E na hora eu pensei no nome da Flávia, porque das pessoas que eu converso, né, dos dermatologistas, dos dermatólogos, dos clínicos gerais que eu converso, eu acho que é uma das que mais experiência tem com o produto e com excelentes resultados. Então, ela trouxe aí, né, um pouquinho dos casos dela que vocês veem que realmente, né, são casos incríveis e que eu, particularmente, eu tenho muito pior qualidade de imagens do que as dela. Então, eu acho que caiu, né, como uma luva para o que a gente gostaria de trazer para vocês hoje. E, claro, né, a competência toda da Flávia. Então, Flávia, parabéns, foi excelente, você facilitou muito o meu trabalho, né? Eu vou ser bem sucinto aqui, que é mais para a gente falar um pouquinho do produto. Então, ela mostrou a carinha nova, né? Então, essa é a embalagem do Infervac, tá? E, como ela colocou, a composição é essa composição mista. Então, as células inativadas do Propionibacterium acnes com lipopolissacarídeo da Escherichia coli. Tá? Então, isso, né, qual é o intuito? É fazer aquele estímulo que ela falou, né? É um imunoestimulante inespecífico que acaba direcionando para respostas imunológicas específicas, celulares, humorais, dependendo da necessidade, muitas vezes, né, dependendo do patógeno, quando o intuito é adjuvante em alguma enfermidade. O timerosal é o conservante e o veículo do produto. Então, a indicação dele, né, de bula, é estimular a imunidade em cães, sendo indicado como um adjuvante no tratamento de todos os processos que causem diminuição das defesas imunológicas do animal. Então, claro que as doenças infecciosas, as dermatopatias, têm importância, né, como um adjuvante, como a Flávia colocou, né, por experiência dela, também como uso único no tratamento, por exemplo, da papilomatose, né, ela colocou casos aí desde uma papilomatose cutânea até uma papilomatose disseminada cutânea, então, quer dizer, como um produto único. E claro que, se vocês procurarem literatura, a gente tem outras indicações. Tá? Em relação à via de administração intramuscular ou intravenosa lenta, conforme bula, né? Então, claro que a bula é o que tem de registro do produto, né? Como foi feito a parte clínica de segurança, de eficácia do produto para registro. Porém, sim, temos relatos em literatura. Eu até quando conversava com a Flávia, eu particularmente usava praticamente por via intramuscular, alguns animais, né, com leishmaniose, como adjuvante por via intravenosa, aqueles animais para uso, né, utilização hospitalar e que o animal está internado muitas vezes. Porém, né, eu não tenho experiência subcutânea. E a Flávia sempre me falou isso, usa subcutânea, é tranquilo, tem resposta semelhante, de fato vocês veem que essa resposta ela é bem satisfatória.
Quanto à posologia e modo de usar, ela comentou também, né, a indicação dela é um pouquinho diferente do que tem em bula, né, por quê? Porque vocês veem aí, né, o que tem de recomendação é 1 ml com peso igual ou inferior a 10 quilos, ou seja, 1 ml para 10 quilos, e 2 ml com peso superior. Então, o limite é um pouco abaixo do que a Flávia utiliza naqueles animais com maior peso corpóreo. Né? Então, vocês veem aí que ela relatou que também com segurança, sem efeitos adversos, né? Reações ou eventos colaterais. E a indicação em bula é repetir após 48 horas da primeira administração, então, semelhante àquele esquema inicial da Flávia, e aí fica a critério do veterinário. Né? Então, a literatura traz, né, dependendo da enfermidade, por exemplo, o uso semanal, doenças como virais, né, a parvovirose, a sinomose, às vezes leishmaniose, uso mensal. Então, isso vai depender muito de necessidade e recomendação do médico veterinário. E claro que a gente pode se suportar em bula em relação a essas recomendações. Na bula também as indicações são demodicidose e parvovirose, porém, né, a Flávia comentou isso, a gente tem um Pet Journal que também traz essa informação de uso, né, para outras enfermidades, né, claro, baseada em evidência, né, em literatura científica. Esse uso extra-bula. Como precaução, sempre importante a gente homogeneizar o produto antes do uso, né? Então fazer não é uma agitação estrita mesmo, mas homogeneizar o produto. É claro que não tem necessidade ou indicação de uso junto com o imunossupressor, até porque você tem aí, né, respostas totalmente antagônicas, e durante gestação e lactação, né, não tem estudo. Né? Hoje em dia a gente nem tem possibilidade, muitas vezes, de se utilizar desse tipo de estudo de segurança para registro do produto. Em literatura tem algumas recomendações relacionadas a isso, mas a bula não traz essa possibilidade. Como observações, né? Claro que a eficácia individual, e essa resposta depende não só da condição imune do individual, como também das características inerentes ao animal. Então, tem animal que às vezes não tem uma resposta imunológica tão satisfatória. Isso vale para qualquer biológico, né? Não é para o Infirvac em específico. Ele pode não ter essa resposta satisfatória ou adequada até para vacinas, por exemplo. E, claro, que o uso deve ser precedido de exame clínico, né? Então, um exame, anamnese, exame físico do animal e a recomendação conforme a necessidade individual. Então, quem determina isso é o médico veterinário. A apresentação, né? Então, vocês viram a carinha ali atrás, cada frasco tem 10 ml e aquela caixa, né, que a gente mostrou, a embalagem tem 10 frascos com esse volume. A conservação indicada em geladeira, né, então 2 a 8 graus, e ao abrigo da luz. E, claro, né, não tem recomendação de congelar o produto. Então, o armazenamento é, de fato, a 2 a 8 graus Celsius. Aqui como material técnico, né, então esse material a gente tem disponível já para vocês. Então, o folheto técnico que traz aí as informações gerais do produto, né, o que qual a composição, os mecanismos de ação, as utilizações clínicas e até uma abordagem em relação a possíveis eventos adversos. Então, como a Flávia mencionou, né, eu em rotina clínica, o que eventualmente eu tinha também era alguns animais que faziam dor por administração intramuscular. Tá? Então, esse é o único tipo de evento adverso que eu já tive em rotina. Agora, de novo, né, gente, é individual. Né? Às vezes tem animal que pode ter até por exemplo, uma anafilaxia, às vezes pelo timerosal, pelo conservante, enfim. É uma resposta imunológica individual. E esse Pet Journal traz o uso clínico do Infirvac, né, do Propionibacterium acnes, tanto para cães quanto para gatos. Então, ele traz um pouquinho do que se quer estimular, então é aquela parte inicial que a Flávia colocou aí para vocês com maestria, trazendo o tipo de resposta, como se estimula aquela resposta celular, humoral, inespecífica, e que pode ser direcionada especificamente para os patógenos, e traz recomendações clínicas, né, baseadas em literatura, não só para cães, para gatos.
Tá? Então, não temos recomendação, né, indicação de uso em bula para o felino, porém, se vocês procurarem, tem literatura também que sugere esse tipo de utilização. Tá? Então, era o que eu queria trazer para vocês, é mais uma apresentação bem sucinta do produto. Agradeço a presença de todos, agradeço novamente a Flávia, parabenizo pela excelente palestra e ficamos à disposição de vocês. É com a Priscila. Obrigado. Obrigada, Cláudio. Vou pedir para vocês voltarem aqui, né, o doutor Cláudio, a Flávia. Agora a gente responde algumas perguntas que surgiram, né, durante a palestra. Mais uma vez, obrigada aos dois. Né? Obrigada, Flávia, por aceitar nosso convite, por estar aqui conosco hoje. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Bom, vou para algumas perguntas. Aqui algumas já foram respondidas no meio do caminho, né? Começou aqui com quantos ml posso aplicar por animal? Essa foi a primeira pergunta, então acredito que ao longo da apresentação, né, até pela experiência da Flávia aí, do que o Cláudio mostrou, né, também já foi respondida. Uma outra pergunta que chegou aqui é em que momento da primovacinação pode ser utilizado o Enfervac? Esse acho que é comigo, eu respondo. O que a gente tem, né, Flávia? É sacanagem, né, Flávia? Poxa. A Flávia só tem que fazer assim, né, pro lado. Poxa, não apela também, né? Viu que eu sou seu amigo, né? Eu me manifestei antes de você querer responder. Mas, brincadeiras à parte, o que a gente tem, né? Os estudos clínicos que foram conduzidos com o produto, eles foram realizados com animais a partir dos 4 meses de vida. Tá? Então, por indicação nossa, empresa, seria a partir dessa idade. Mas tem literatura recomendando o uso bem mais precocemente, naquelas idades que a Flávia comentou, que é aquele animal que começa a perder anticorpo materno, que entra na janela, né, que está na janela de vulnerabilidade ou de suscetibilidade ali, e que você pode imunoestimular. E tem recomendação de uso desses imunoestimulantes, inclusive antes da primovacinação. Então, seria a utilização imediatamente antes do início do protocolo vacinal com as vacinas múltiplas, né? Então, por exemplo, a partir, né, a recomendação para o Brasil é a partir de 5ª, 6ª semana, dependendo de endemia, de risco de infecção, às vezes a partir da 4ª semana, porém, fazer o uso do Enfervac, uma administração, cerca de 48 horas após a 2ª administração, ou tem literatura que coloca uma administração 15 dias após a outra administração, imediatamente antes dessa primeira vacina. Tá? E a complementação seria, previamente a cada vacina do protocolo vacinal, fazer o Enfervac antes também. Tá? Então, como a Flávia colocou, o intuito é o quê? É você estimular de maneira inespecífica, e aí com a vacinação você direciona esse estímulo especificamente, humoral, celular, dependendo do tipo de antígeno que utiliza na vacinação. Tá? Então, respondendo aí, né? Então, por laboratório, a gente não tem essa indicação, porque os estudos foram conduzidos a partir do 4º mês, mas a literatura menciona dessa forma. Eu penso até, né, não é minha área não, tá, gente? Mas assim, é lógico que eu sou professora de clínica, né, e falo sobre o esquema de vacinação nesses cães. Aqui a gente tem uma área endêmica para cinomose. Então, o desafio, ele é muito alto, é muito grande. Né? Então, assim, né, esses cães que estão nessa vulnerabilidade, que eu chamo de janela imunológica, eu pensaria, assim, em fazer o uso do Enfervac como adjuvante, né? Para poder... Como a gente tem que fazer 3 doses da vacina para poder chegar lá próximo dos 100%, que a gente sabe que nunca é 100%, de repente você consegue, né, mais precocemente aumentar a titulação. Eu pensaria, meu raciocínio seria em cima disso. Sim. E até para colocar, tá, Flávia, a recomendação anterior, antes dele sair do mercado, os estudos clínicos, eles podiam ser conduzidos mais precocemente.
Então, a indicação anterior em bula era a partir de 30 dias. Em bula não, né? Mas a recomendação por estudos do laboratório. Hoje não, a nossa recomendação é a partir do quarto mês por essa restrição. Os estudos foram conduzidos com animais a partir dessa idade. Então, eu acho que até por conta do bem-estar animal, né? Porque não, eles estão dificultando os trabalhos, né? As pesquisas em filhotes, né? Isso. Mas assim, o que a gente sempre fez, usou Ifervac para tratamento de virose, de filhote, parvovirose, cinomose, entendeu? Então, assim, é meio que, né? Tudo bem, tá na bula, tá, gente? Tá na bula, mas assim, eu tô falando... se eu tô com paciente com sinomose, não vou pensar 2 vezes, eu vou usar. E ele não tem patrulha. E a gente na Oi? academia geralmente é assim, né? Você já falou aí. Pois é. Eu mudei a via, eu mudei o volume, o que é mudar a idade também, né, Flávia? Pois é, Nós mas estamos entendeu? acostumados com isso na academia, exatamente. Mas não é. Você tá com um cachorro com sinomose, a probabilidade dele morrer é alta, eu vou fazer. Não vou pensar 2 vezes, eu vou fazer. Tem todo né, um estudo em cima do sistema imune provando que ele vai ter uma resposta. Então, para mim, faz parte do protocolo. Sim. É benéfico, né? E eu posso falar, eu não Perfeito. sou, né? Não sou da serva, eu posso falar, eu vou fazer, tá, gente? Eu não preciso ler bula. Perfeito, obrigada. Uma outra pergunta aqui que chegou também direcionada para a Flávia: se pode utilizar Ifervac quando o animal estiver em tratamento com corticoide? Assim, na bula diz que não se deve, né, associar o corticoide com o Ifervac, porque um é imunostimulante e outro é imunossupressor. Então, aí ao mesmo tempo diz que o Ifervac ele pode ser utilizado em doença autoimune. Qual doença autoimune que você não está usando corticoide para controlar? Qual doença atópica que você não está usando? Tudo bem, eu não vou usar no início. Eu vou tirar o animal da crise, né? Ele está lá com a dermatite atópica na fase grave, né? Que a gente fala, né? Na crise grave, eu vou ter que fazer uso de corticoterapia para tirar da crise, para depois migrar, né, para uma outra terapia anti-inflamatória, antipruriginosa. Então, eu não vou usar o Ifervac durante corticoide, pode ser, até porque eu preciso dele para outras coisas, né? Mas sim, se eu tenho um paciente que eu estou fazendo uso de um imunossupressor, né, para controle da coceira e da inflamação, e ele está me fazendo piodermite recorrente, fez papiloma, fez demodiciose, em vez de eu suspender um oclacitinib, uma ciclosporina, ou até mesmo a pulsoterapia com corticoide, eu vou fazer Ifervac, gente. Entendeu? O Ifervac voltando, estou te falando. Meu próximo passo é usar cisto interdigital. Renata, não sei se ainda está aí, mas a Renata mandou mensagem. O que eu faço? Você não tem a mínima ideia, porque eu tenho um monte de paciente assim também. É um inferno na vida da gente, são esses cistos, esses granulomas interdigitais do Shih Tzu e de outros cães que não... impressionante. Cara, eu vou tacar Ifervac neles. Vou fazer Bom que a gente vai ter mais um relato de caso, né? Aí numa próxima palestra a gente já coloca o relato dele, né? Então, assim, né, respondendo. E você completa, por favor. Eu vou complementar, aí é com a minha parte clínica, né? Tá? Não como empresa. Eu já associei algumas vezes em pacientes com tratamento para doenças infecciosas sistêmicas, tá? E, inclusive, alguns com leishmaniose, naquela fase que eu preciso usar corticoide. Tá? Por que isso? É o que a Flávia comentou. A partir do momento que eu posso fazer um imunoestimulante e que a tendência é que ele estimule, tudo bem, a resposta humoral, só que ele estimula a resposta celular, que é aquela que eu preciso para aquele paciente, e às vezes eu tenho restrição de uso de imunoestimulante oral, por exemplo, eu com certeza faço. Tá? Então, eu tenho experiência, tenho resposta satisfatória. Claro que, quando a gente fala que eles são antagônicos, talvez não seja a resposta ideal que eu teria com o uso do imunoestimulante. Agora, é o que a Flávia falou, você vai deixar o animal sucumbir, né, evoluir clinicamente e ter as consequências, eu acho que a gente tem que dosar isso aí. Então, fica a critério nosso, do veterinário, mas sim, eu já fiz uso também em rotina em situações como essa. Bom. Demodicidose com erliquiose também eu já fiz. Tá? Demodicidose com erliquiose eu já fiz. Então, vai depender da necessidade para o animal.
Até porque, gente, a erliquiose faz o quê? Imunossupressão. Exato. O sistema Exato. imune, ele tá todo bagunçado, cara, e você vai ter que fazer. E quantas vezes a gente sabe que o paciente está com erliquiose, ele está imunossuprimido, existe, né, plaquetopenia, linfopenia, neutropenia, leucopenia, e aí você ainda tem que fazer o corticoide porque está fazendo uma glomerulonefrite por depósito antígeno anticorpo a nível renal, você tem que fazer corticoide. Você tem que fazer corticoide para estimular a medula. Então, assim, gente, medicina não é matemática. Por isso que a gente tem que usar, né, o critério clínico, né? Assim, para mim é mais uma ferramenta super bem-vinda, exatamente porque a gente tem essa opção agora de estimular quando a gente está imunossuprimindo. Olha só que coisa boa, você vai estar imunossuprimido, porque a doença necessita essa imunossupressão, doença autoimune, a doença, a hipersensibilidade, enfim, aí você vai estar, qualquer medicação, se eu estou, né, o Lokivetimab, você vai estar, todas as outras você vai estar fazendo uma imunossupressão. Então, você tem o Enfervac exatamente para tentar controlar a piodermite de recorrência, né, de repetição, você vai controlar o cisto, né, o granuloma interdigital, que é o que eu estou pensando, a desbiose, não é? Enfim, então, para mim, eu vou fazer. Perfeito, obrigada. E está tendo bastante dúvida se pode ser usado em gato, se você, Flávia, já teve experiência com algum caso em gato, que vocês sugerem, se tem na literatura os estudos para gato, né, o que vocês nos dizem sobre isso? Não sei, Cláudia, essa é contigo. Eu nunca usei e me fala se tem, porque eu vou fazer para esporo. Exatamente, né? Uma possibilidade. Olha, eu também nunca usei, tá? Então experiência clínica eu não tenho. Agora, a literatura traz a recomendação de uso, por exemplo, nas doenças virais felinas. Tá? Então eu lembro que no teaser fala de FeLV, tem alguns autores que falam também de FeLV, de FIV, tá? PIF, tá? Então eu sei que essas doenças virais, sim, tem recomendação, tem alguns protocolos em literatura, e inclusive com uma frequência até maior do que a gente tem de recomendação, por exemplo, em bula, que faz 48 horas e depois avalia. Lá tem alguns trabalhos que falam semanais e durante várias semanas, 6, 10, até 20 semanas. Tá? E quanto à via, tá? Só para comentar também, eu lembro que tem trabalho que fala de uso subcutâneo também, tá? Então, além do intravenoso, que é uma indicação, por exemplo, para o cão, eles colocam o uso subcutâneo, e eu acho que tem um trabalho que fala, inclusive, de uso intraperitoneal no caso da PIF. Tá? Se vocês quiserem, sei que o nosso Pet Journal, ele traz parte dessas referências, esse Pet Journal que eu mostrei aí na apresentação, que talvez sirva como base. Claro que esse Pet Journal, ele não é o atual, tá? Então é um Pet Journal que ele não tem as recomendações mais atuais para felinos, mas ele já traz essas recomendações. E aí talvez atualizar essa busca, tá? Mas sim, tem literatura falando da possibilidade. Perfeito. Perfeito, obrigada. Exatamente, quem tiver interesse, procura o representante, né, o VTC da sua região, que ele compartilha o nosso Pet Journal, lá cita realmente, né, e como o Cláudio falou, dá um direcionamento, né, dos autores e dos trabalhos que já utilizaram para gatos, né, em alguns casos. Uma outra pergunta é em caso... Ô, Priscila, desculpa só te interromper, mas uma possibilidade que a Flávia bem colocou aí, né, principalmente pensando na realidade dela, né, o Rio de Janeiro com esporotricose, tá? Aí, eu tenho até tem uma técnica do nosso grupo que a gente já conversou sobre isso, inclusive. Ela está com um gatinho, Flávia, com esporotricose, e já iodeto, já itra, está fazendo intralesional anfotericina, porque ela tem aquela lesão no focinho e não está tendo resposta satisfatória. Ela é FIV, FeLV negativa, e a gente conversou exatamente isso, que a hora que estiver no mercado, a gente vai tentar no caso da gatinha dela. Tá? Não sei nem se ela está presente, ela pode até comentar aí, mas a gente conversou sobre isso realmente. Poxa, imagina, cara, é um trabalho, hein? Com certeza.
Ai, agora que eu vi. Ai, foi o Alberto que perguntou. O Alberto é do Rio. Agora que eu vi. Gente, agora que eu vi. Desculpa, agora que eu vi que eu bate-papo que eu tenho acesso. Então, ele deve ter pensado a mesma coisa que eu. Será que a gente não pode usar esse engate com esporotricose refratária ao tratamento? Poxa, vale a pena um trabalho em cima disso. Aí, ó. Tô dentro. Tá aí, ó. Mais uma oportunidade, né? Eu vou fazer o caso piloto já, porque eu tô com um que está refratário. E é uma gata nova, viu, Flávia? Essa gatinha tem acho que 1 ano e pouquinho, é uma gata nova. Ela não tem, o problema é imunodebilitada, doença crônica, nada disso. Pelo contrário, ela é super sadia, tá? Não tem essas doenças, pelo menos a gente não detectou nenhuma das principais doenças de base do felino, e ela não responde de maneira satisfatória, ela é refratária à terapia. A gente está em dose máxima de iodeto e... Aí, ó. Dá boa, eu faria. Depois eu conto. Agora, então, depois você conta. Isso aí. Bom, vamos lá, ainda temos mais algumas. Em casos de erliquiose, em erliquiose grave, em um animal com quadro muito agudo, é indicado a utilização? Vocês sugerem? Eu não vejo por que não usar. Por mim, pode usar. Eu também não vejo por que não, tá? É aquela coisa, Desde né, que você Priscila? Exatamente. A partir do momento que é um adjuvante e que eu preciso imunoestimular esse animal, tá? Porque a erliquiose é outra doença imunossupressora, tá? Eu não vejo nenhum impedimento em relação a isso. Tá? Claro que eu preciso associar o tratamento, né? Não vai fazer uma ação... Claro, só o Infervac, né? Tá? Então, a gente também, obviamente, tem que avaliar a necessidade, por exemplo, de avaliação plaquetária, como a Flávia falou, será que eu não preciso estimular essa medula ou suprimir a medula? Tudo isso eu preciso avaliar, né? Fazer a doxiciclina, então, claro que é um tratamento totalmente adjuvante, tá? Diferente da papilomatose que ela colocou, tá? Que aí você tem a possibilidade de uso como terapia única, tudo bem, eu entendo. Tá? A piodermite é um animal que a piodermite está ali, não consegui controlar com as terapias convencionais, posso tentar controlar como terapia única, tudo bem. Tá? Agora, também não vou falar, né, por exemplo, numa doença como essa, numa leishmaniose ou outras imunossupressoras desse tipo, a gente também não vai fazer de maneira isolada. Mas também não vejo nenhuma contraindicação, nenhum senão. Até para falar, olha, tem um trabalho em literatura que a Flávia até comentou, que tiveram animais que tinham erliquiose e papilomatose, igual os casos um dos casos que ela colocou. E desses animais, acho que 2/3 dele, que ela até colocou o número lá, 66,7%, tiveram resposta satisfatória com o uso do Infervac associado. Tá? Os que não tiveram eram os animais que tinham erliquiose. Tá? Para vocês verem que a erliquiose é uma doença que, dependendo do animal, a gente, infelizmente, não vai ter uma resposta satisfatória mesmo. Né? É uma doença imunodebilitante importante. Sim. Perfeito. Obrigada. E até aproveitando, Cláudio, pegando o gancho que você comentou de leishmaniose, a gente tem algumas questões aqui, algumas perguntas também sobre leishmaniose. Se pode utilizar para pacientes que têm leishmaniose, se pode utilizar em conjunto com imunoterapia. Para esses pacientes com leishmaniose, qual é a recomendação, né, de vocês ou experiência de uso de vocês? Tá. Bom, eu vou falar nessa, Flávia, acho que você vai deixar para mim. Eu não tenho, leishmania eu nunca tratei com o Infervac. Eu comecei a pegar caso aqui depois que o Infervac foi embora, é com o Cláudio. Olha que ele sabe muito mais de leishmania do que eu, né, gente? Olha, então o que eu posso falar? Tem alguns animais que a gente já tem até restrição de uso de fármacos por via oral. Tá? Então, o fármaco de eleição que a gente usa como imunoestimulante é a domperidona, tá? Porém, dependendo do animal, dependendo das alterações que ele tem, principalmente das medicações que ele tem que receber, fica restritivo. Né? Então, tem alguns animais, sim, que eu já usei o Infervac por ser via injetável. Como eu falei, tem animal que eu fazia até na fluidoterapia dele, endovenosa, ambulatorialmente. Tá? E
depois eu prescrevia a continuidade também com o Infervac. Por quê? Porque eu comecei com ele. Tá? É claro que a hora que você recupera esse animal, eu sempre associo a domperidona, porque aí é um imunoestimulante que a gente tem vários trabalhos em literatura denotando eficácia contra especificamente essa doença. Em relação ao protocolo, a Flávia até colocou, tem um trabalho em literatura mostrando aquela terapia inicial, uma dose e após 48 horas, depois aplicações mensais. Tá? Então, esse trabalho mostrou efetividade com esse tipo de protocolo. Tá? Eu, particularmente, nos casos que eu fiz, eu fazia inclusive semanal, eu não esperava o mensal, porque, como eu falei, eu não estava com outro imunoestimulante. Tá? Então, a minha resposta foi satisfatória, aí eu fiz igual a Flávia falou, extra bula, era leishmaniose, era cão semanal e tive uma resposta bem satisfatória. Tá? Então, sim, é possível associar. Outra, se não tiver uma resposta, não teve uma resposta muito boa, leishmaniose, muitos animais já não têm. Então, eu acho que é, com certeza, um adjuvante importante. Tá? Então, eu associaria, principalmente nesses casos que eu falei, restritivo ou que não está respondendo de maneira satisfatória ao tratamento convencional, por exemplo. Perfeito, Sim. Obrigada. Nada. Flávio, uma pergunta direcionada a você. Se em algum caso você precisou fazer doses de manutenção com intervalo maior após o animal não apresentar mais lesões, como por exemplo piodermites? Não. Todos eu parei na nona. O máximo de aplicação que eu fiz foi até a 9ª semana. Eu não parou. Entendeu? Porque aí eu controlei a Não doença. precisou mais. Acho que Entendeu? Eu não essa precisei mais, não. pergunta deve ser direcionada para aqueles animais que você controlou, só que aí você para, dali, sei lá, 1 mês e meio, ele começa a ter recidiva de novo. Não precisei. Eu fiz questão de ligar, né, na época, para esses pacientes, porque era meu intuito há muito tempo de escrever esse trabalho, né? E aí, graças a Deus, o Cláudio agora vai escrever comigo. Mas, assim, o que eu percebo, assim, na verdade, se a gente parar para pensar, hoje a gente fala em desbiose, certo? Que sempre teve, mas a gente não tinha essa percepção. Então, a meu ver, aqueles pacientes que eu usei que tinham piodermite de repetição eram cães atópicos, em desbiose. A gente fez o tratamento com Infervac, existiu a resposta imune e você controlou a desbiose. E como você está usando, né? Não parei de usar, né, a medicação para controle da doença atópica. Entendeu? Então você de repente não voltou de desbiose, ou o cachorro, sei lá, porque nenhum deles. Os que eu fiz com piodermite recorrente não precisou. Pelo menos não me procuraram, tá? E como eu tive que... Não, mas porque na época, eu vou explicar aqui, na época, quando não era da Seva, eu fiz uma palestra, né, porque eu já usava, né, o uso do Infervac, e aí eu ganhei para testar nos pacientes que faziam piodermite recorrente. E aí esses pacientes que eu testei, né, para papiloma e para piodermite, nenhum eu tive que acompanhar, entendeu? Eu não acompanho até hoje, lógico, mas assim, durante um período, né, para saber se houve a recorrência. E todos esses que eu acompanhei não ocorreu a recorrência. Então, assim, agora, lógico, não fico 10 anos ligando pro dono para saber como é que o cachorro tá. Não sei esse, porque eu tinha que dar pro Cláudio, que ele queria saber. Entendeu? Mas atopia pode acontecer. Pode ser, o animal entra em crise, né? Sei lá, ele entra em crise, começa a se coçar tudo de novo, faz lesão, e aí ele vai ter piodermite, vai ter, né, deficiência novamente da barreira cutânea, aquilo tudo, com certeza ele pode ter nova crise e entrar em desbiose e fazer piodermite de repetição. Aí o que eu vou aconselhar? Fazer novamente o tratamento, como a gente trata todos os cães atópicos. Agora, papiloma, com certeza ninguém voltou. Ninguém voltou. Perfeito. Obrigada. Tá surgindo algumas dúvidas aqui também, se já está à venda, como que é feita a venda, né? O Infervac, sim, ele já está à venda. Ele chegou aqui no Brasil no final agora de agosto. Então, ele está chegando agora, entre essa semana e a próxima, nos nossos distribuidores.
teve algumas perguntas também referente à apresentação, se a venda é só feita em caixa com 10 unidades, né? Então, procure o distribuidor da sua região, porque a venda, ela acontece, né, através dos nossos distribuidores. Qualquer dúvida, né, se você não sabe qual é o distribuidor da sua região, pode nos enviar um e-mail no saque, né, que é o saque@seva.com, que a gente vê qual é o distribuidor da sua região, mas sim, já está à venda, já está disponível para vocês veterinários. E teve uma pergunta referente a isso, se vai ser vendido só para veterinários. Sim, a venda é só para veterinários, né? Então a aplicação ela é na clínica, por quê? Né? Tem todo o acompanhamento do médico veterinário para um tratamento específico, então ela é só para médico veterinário mesmo. Algumas outras perguntas também que chegaram aqui. Isso é ótimo, viu, Priscila? Isso é ótimo. E é uma dúvida que apareceu aqui e aparece bastante, né, entre os veterinários. Uhum. Estamos seguindo aqui na reta final, né? Para quadros virais com severa leucopenia, vocês indicam o uso? Claudinho? Olha, tem até relato em literatura colocando isso, tá? Então, de novo, né, não tem nenhum senão, contraindicação com certeza não, tá? E teria benefício? Com certeza teria benefício, porque como a Flávia colocou, a resposta imune ela não é específica. Tá? Então, a partir do momento que eu preciso estimular uma resposta imune específica, por exemplo, animal leucopênico, tá? Claro que vai ter essa finalidade, vai ter essa funcionalidade. Tá? O animal vai responder e ter uma melhora 100% e voltar a normal, isso é individual. Tá? Não tem como prever. Agora, restrição, contraindicação nenhuma, possibilidade de resposta satisfatória, sim, com certeza. Obrigada. E até uma outra dúvida aqui da Thalita. Ela fala que tem uma paciente que está tratando lúpus eritematoso discoide, já está apresentando boa melhora. Se teria indicação de associar Enfervac no tratamento? E se sim, em que momento? E se é interessante continuar usando após a melhora? O que vocês acham para lúpus? Eu nunca usei, Cláudia. Não sei se você já usou. Eu nunca usei. Também não. E Também não li não. nada a respeito. Também nunca li. Aí eu já Não sei. também passo, essa eu passo. Essa eu Ela passo. podia usar não e sei, depois mandar para nós, né, Flávia? Pois é. Aí depois conta pra gente. Perfeito. Só para falar, a Bianca, que é o caso que eu comentei da espora, ela já se manifestou aqui, ó. Eu vi. Estou esperando chegar para termos o antes e o depois da Aurora. É a gatinha dela. Perfeito. E aproveitando aqui a pergunta aqui acima da Bianca, se podemos utilizar o Enfervac em qualquer fase da sinomose, ou se na neurológica não pode? Olha, de novo, né, se a gente for falar de literatura, a gente pensando na enfermidade, né, primeiro, um animal que está com quadro neurológico, né, o que a gente já tem? Né? Primeiro, a presença do agente no sistema nervoso e segundo, presença provavelmente de complexo antígeno-anticorpo. Né? Então, claro que a gente fazendo o estímulo imunológico, pode ser que a gente estimule também a resposta humoral, produção de mais anticorpo e formação de mais imunocomplexo. Tá? Agora, isso pode agravar o quadro? Não tem nem nada em literatura que fale que sim. Por outro lado, né, a gente vai estimular também a resposta específica contra o agente. Tá? Então, ao mesmo tempo que sim, podemos ter benefícios, sim, podemos ter prejuízo. Tá? Quando que eu tentaria? Quando eu já tentei o que é convencional, por exemplo, e eu não tive resposta satisfatória. Tá? Porque é aquele animal que a gente sabe que, infelizmente, né, o prognóstico dele é muito desfavorável e muitas vezes, né, ele pode ser um animal que vai ficar com aquela sequela para o resto da vida, tá? Ou ele pode evoluir para óbito. Tá? Então, claro que é uma possibilidade, é uma tentativa. Agora, de fato, tem o pró e o contra. Né? Então, eu coloco, né, pensando imunologicamente. A gente tem aí a possibilidade de sim ser benéfico, só que tem o senão de talvez aumentar a formação de complexo de produção de anticorpo, né, humoral, e formação de complexo antígeno-anticorpo. Perfeito. Perfeito, obrigada. Algumas últimas perguntas
Uma se pode usar em animal que faz o uso do Cytopoint, se tem alguma contraindicação, e até pegando o gancho dessa pergunta, se tem incompatibilidade com alguma outra medicação. Assim, eu não Olha, posso falar nada de experiência, porque não tinha, quando saiu o Lockvetimab, não tinha o Infevac. Eu não tenho a mínima ideia, né, se eu usaria para quê? Qual seria o objetivo? Né? Será que é porque tem piodermite? Aí eu também não estaria usando o Infervac, entendeu? Desculpa, é. o O Lockvetimab, Love, entendeu? uhum. Eu não sei, assim, primeiro, se for usar, não usar no mesmo dia, né? Para não na bula, né, do Lockvetimab, eles recomendam não fazer uso de vacina, nenhuma medicação, porque se tiver alguma reação, saber de quem foi. Então, primeiro ponto. Segundo, qual o objetivo da utilização, né? Acho que tem muita coisa para ser avaliada, não sei. Fala, Claudinho. É. Não vejo, Olha, assim, não tem problema, uma coisa não vai interferir na outra, só não usar no mesmo dia, mas qual seria o objetivo, entendeu? Porque esse paciente, para você estar usando o Lockvetimab, ele teria que estar bem controlado e aí você estaria usando apenas para o prurido. Então, por que que ele precisa agora usar o Infervac, entendeu? É nesse sentido que eu estou raciocinando. Eu não vou usar o Lockvetimab se eu tenho um paciente que está cheio de piodermite, cheio de seborreia, cheio de coceira, cheio de inflamação. Eu vou usar no paciente controlado, entendeu? Porque ele só está com coceira, porque ele só vai inibir interleucina 31, né? Completa aí, Claudinho. tá. Assim, especificamente, primeiro eu vou falar da impossibilidade de associação, se tem alguma restrição. A gente fez uma ampla pesquisa em literatura, tá? A gente não encontrou nada que sugira essa interação ou não indicação de associação com fármacos em geral, tá? Inclusive, não tem essas indicações, essas restrições em bula, justamente porque a gente não tem literatura que suporte. Tá? Agora, obviamente que, como a Flávia colocou, tem alguns fármacos que eles são muito mais atuais, né, e que talvez nem se tenha esse tipo de avaliação. Né? Agora, se a gente for pensar por mecanismo, a gente de fato não vê, né, o restrição de um em relação ao outro, tá? Quer seja o Lockvetimab, quer sejam alguns outros que teriam ações não iguais, mas semelhantes, vamos falar assim. Então, assim, restrição, aparentemente não. Agora, não tem estudo também, né? Talvez isso, né, teria que ser conduzido, né, para a gente saber, poxa, existe alguma restrição? Tá? Literatura não coloca a possibilidade. Perfeito. E por último, para a gente fechar, o uso em conjunto com quimioterapia, na verdade, para casos, né, de animais que estão em tratamento com quimioterápicos. Vocês têm alguma experiência? Aquele artigo colocou, né? Isso que eu ia falar. Experiência, eu não tenho. Experiência, mas tem na literatura. Nenhuma, mas literatura, e tem bastante, viu, Flávia? Tem vários trabalhos mostrando ele como um adjuvante nos pacientes oncológicos. Tem trabalho falando de diminuição do risco de metástase em cadelas com carcinoma mamário, por exemplo. TVT tem trabalho direcionando para esse tipo de uso. Tá? Agora, aí eu já não tenho experiência, eu não posso falar, mas sim, tem literatura, e de novo, se eu não me engano, o PET Journal, que já tem publicado, ele coloca algumas indicações relacionadas a isso. Tá? Mas, de qualquer forma, o trabalho traz, tá? A literatura traz esse tipo de uso. Tá? E aí eu coloquei alguns. E, claro, né, de novo, para quê? A gente tem por objetivo estimular a resposta imune. É um animal imunossuprimido. Ou é um animal que, por exemplo, além da neoplasia, a gente tem que usar um imunomodulador. Né? Então, tudo isso favorece a necessidade de uso de um imunoestimulante. Aí entra na situação que a Flávia colocou. Temos, uso antagônico da quimioterapia, do imunossupressor com imunoestimulante, só que, ao mesmo tempo, eu preciso melhorar a resposta imune desse animal, senão
ele vai evoluir para Exatamente. óbito ou não vai responder satisfatoriamente à quimioterapia. Exatamente. Exatamente. Perfeito. É uma E por corda, último, né? Oi? É uma briga, né? na corda bamba, né? Corda, você vai tendo que equilibrar. Enfim. Perfeito, muito obrigada. E até para finalizar aqui, uma última pergunta do Alberto, qual que é a validade, né, da Infervac? A Infervac tem validade de 2 anos. Boa. E também tem a parte, né, não surgiu aqui, mas com o uso também acontece essa dúvida, que é após aberto, né, doutor Cláudio, que a gente Bom. também viu algumas dúvidas surgirem. Então, após aberto, quanto tempo eu posso armazenar na geladeira? E a gente indica no máximo 30 dias, tá? Então, também é um... No frasco. Isso, 10 ml no frasco, exato. Então, cada frasquinho, 10 Acaba ml. rápido. Então, se eu não abrir, ele vale por 2 anos, aberto, no máximo 30 dias, né? Guardado em geladeira, tudo bonitinho. Acaba rápido, né, Flávio? Vai assim, ó. Para mim acaba rápido, porque eu faço 1 ml para cada 10 quilos. Entendeu? Então, Perfeito. são 5 aplicações no mês. O cachorro mais leve já foi meio frasco. Né? E só para comentar, né, gente, tanto é que o uso aí, né, vocês viram, a Flávia colocou na apresentação para o humano, mas se vocês procurarem em literatura, o Propionibacterium acnes, ele é usado, né, tem trabalhos, relatos para uma série de outras espécies. Tá? Então, por exemplo, ovinos com doenças gastrointestinais, aqueles vermes intestinais que são importantes e comuns em determinadas ou raças ou em regiões. Para cavalos também tem estudos em literatura. Eu vi em cavalo com pitiose. Exatamente. Tem um trabalho em pitiose com Infervac. Tá? Então, assim, se vocês procurarem doença respiratória, eu lembro que eu já vi relatos também, enfim, a gente tem, né, uma série de possibilidades. E se vocês tiverem interesse em artigos, a gente fez esse levantamento todo, a gente pode encaminhar. Eu quero. Tá? Não só, com certeza, tá? Não só para cão, tá? Mas a gente tem até alguns outros, porque a gente realmente foi atrás dessas interações, desses senões que até perguntaram aí, e a gente não conseguiu encontrar. Então a gente pode só pedir, né, para quem atende regionalmente aí, cada um de vocês, para pedir o material e a gente pode passar para vocês, tá? Sem problema nenhum. A Flávia pode deixar, eu me comprometo, tá, Flávia? Pois é, já mandei a palestra. Tá bom. Com certeza. E também, se vocês tiverem alguma dúvida, também a solicitação pode ser via o nosso saque, né, que é o saque@seva.com, ou através das nossas mídias sociais também. A gente tem o Instagram, o Facebook, é o Seva Pet, Seva Pet Brasil. Então, todos esses canais estão abertos para vocês entrarem em contato conosco. Chegamos ao final aqui do nosso bate-papo, muitas dúvidas. Flávia, mais uma vez, muito, muito obrigada mesmo, foi muito enriquecedor. Obrigada por compartilhar seus casos aqui conosco, sua experiência, né, com o uso de Infervac. E, doutor Cláudio, pela sua palestra final sobre o produto, pelo bate-papo aqui, sua experiência com o uso dele também. Começamos agora, né, com o Infervac e com certeza faremos muitas outras palestras como essa, com novos relatos, com outros casos aqui para compartilhar. Eu que agradeço, gente, o convite. Deixo um beijo bem grande para todos que ficaram aqui até o finalzinho com a gente. Muito obrigada, Claudinho, muito obrigada, Priscila, por eu estar aqui com vocês hoje. É isso, tá? Eu também agradeço, né, primeiramente, né, a possibilidade da gente estar aqui juntos. Claro que agradeço imensamente a Flávia por aceitar. Eu nem precisei acabar de falar. Quando eu falei que era Infervac, ela falou que topava. Se fosse para pular do bang jump falando Infervac, acho que ela ia. Quando eu falei que ia voltar, ela falou, com certeza, vamos. Então, assim, Flávia, agradeço, né? Você prontamente aceitou, você comprou a ideia e fez uma brilhante palestra, tá? Parabéns, isso que a gente queria mesmo, trazer experiência clínica, até para mostrar que o nosso dia a dia, né, pede que a gente use, às vezes,
extra indicação. Tá? Então, eu faço isso em rotina, eu faço isso na universidade, né? Fazia, não estou no momento mais em universidade, e a gente sabe, eu sabia que você fazia. Então, era isso que a gente esperava. Agradeço imensamente pelo aceite e pela palestra, tá bom? Obrigada. Com certeza. Muito obrigada. Até a próxima. Boa noite, gente. Obrigada, viu? Tchau, Tchau, gente. gente. Obrigado. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite.